públicas e racionalidade administrativa. Na verdade, isto está no contexto de iniciativas que têm se posto em relação ao direito público em geral e ao modo de pensar a administração pública. Quer dizer, eu sou advogada de Estado, sou procuradora do município do Rio de Janeiro. Antigamente eu tinha mais hesitação em confessar, agora já digo com vontade, há 30 anos. Né? E o tempo, o modo segundo o qual se vê a atividade administrativa, os deveres postos à administração, isso teve transformações profundas neste período todo. O móvel para a nossa conversa hoje é uma modificação legislativa que diz respeito diretamente à aplicação das normas de direito público, que é a Lei 13.655 de 2018, chamada por alguns Lei de Segurança na Inovação, e foi uma norma jurídica que introduziu conceitos sobre a aplicação das normas de direito público na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Como boa parte dos senhores talvez saiba, essa iniciativa legislativa foi capitaneada por um grupo de administrativistas de São Paulo, o professor Carlos Ari Sanfeld, e também o professor Floriano de Azevedo Marques, que já de algum tempo propunham esta discussão da importância da gente repensar o modo de aplicação das normas de direito público. Muito bem, a parte que me cabe aqui no nosso conjunto de intervenções diz respeito a entender o contexto em que estas alterações todas estão acontecendo, alterações normativas estão acontecendo no que diz respeito ao direito público. O nosso percurso hoje, portanto, compreende, primeiro, breves considerações sobre direito e escolhas públicas. Quer dizer, por que o tema da formulação das escolhas públicas se tornou relevante do ponto de vista do direito, se tornou objeto de cogitação da ciência do direito. E aí algo que eu quero fazer com os senhores é desconstruir um pouco uma percepção que se estabeleceu num primeiro momento da Constituição de 88, segundo a qual a Constituição já dera resposta a todos os problemas e já indicara à administração tudo aquilo que ela devia fazer. Né? Então vamos estar revisitando esta ideia que me parece equivocada. Segundo ponto do nosso percurso hoje é entender um pouco, discorrer um pouco sobre o exercício da racionalidade administrativa. Quer dizer, como o Estado formula ou deve formular as suas decisões e qual o nível de acesso, qual o nível de controle, de visibilidade que a gente deva ter em relação a esse mesmo exercício de formulação de racionalidade administrativa. E, finalmente, num terceiro momento, por que disciplinar o modo de aplicação das normas de direito público? E isto, os senhores verão, se dá a partir de uma ideia ou de uma argumentação de que o tema do controle, que é um tema muito caro, a Lei 13.655, ele deva se pôr junto à administração pública, ou em relação à administração pública, melhor dizendo, a partir de uma perspectiva sistêmica. Muito bem. Começando então com o nosso primeiro ponto de cogitação, quer dizer, direito e escolhas públicas. Por que o tema das escolhas públicas se pôs como relevante para o direito? Esse tema se pôs na pauta da cogitação também do direito pela necessidade da gente superar algumas, estou denominando falácias, a expressão talvez esteja forte, mas algumas ideias que são equivocadas. A primeira delas eu já me referi, que é a ideia de que a Constituição tem oferecido todas as respostas. Num primeiro momento da história da Constituição, este discurso de que a Constituição já ofereceu todas as respostas, todas as guidelines, todos os direcionamentos necessários à administração pública, isso era um discurso muito importante. Os prestigiosos autores no âmbito do direito administrativo vão sustentar essa ideia. Por exemplo, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto
reiteradas vezes apontava os compromissos finalísticos traçados pela Constituição, como a Constituição de 88 direcionou o trabalho da administração pública, direcionou a ação da administração pública. Isto é verdade, né? Existe, sem sombra de dúvida, um direcionamento valorativo, finalístico, axiológico, empreendido pela Constituição de 88, porque o seu compromisso principal é com a efetividade dos direitos fundamentais. Mas isto está longe de significar dizer que todas as decisões relacionadas à administração pública já decorram da Constituição de 88. Aliás, isto está longe de significar dizer sequer que a Constituição de 88 tenha exaurido o conteúdo desses mesmos compromissos finalísticos, né? Quando eu leciono Direitos Fundamentais no programa de pós da Universidade de Estácio de Sá, eu sempre enfatizo isso. Eu digo, ok, a Constituição assegura um direito fundamental à moradia, mas qual é o conteúdo desse direito fundamental? Quem são os destinatários desse direito fundamental? Qual é o tipo de prestação que se exige do Estado que se possa dizer atenda a esse direito fundamental? Então, a primeira razão pela qual a ideia de formulação de escolhas públicas vem à luz no âmbito do direito envolve a constatação de que a Constituição não deu todas as respostas, né? E que aí, portanto, para a concretização destes compromissos finalísticos, a administração terá que empreender muitas escolhas. Escolhas de prioridade, escolhas de hierarquização, escolhas relacionadas ao conteúdo mesmo dos direitos fundamentais. E aí, portanto, o tema entrou na agenda. A segunda falácia, a segunda compreensão equivocada que os tempos de hoje nos põem, diz respeito à ideia de que para todo problema administrativo, para todo problema posto à administração pública, exista uma única resposta, né? A gente, durante muito tempo, aprendia nas aulas de direito administrativo de que há uma resposta certa, né? Existe uma conduta da administração que atenderá. E aí, portanto, a questão não se cuidava propriamente de escolha, mas sim de encontrar a resposta certa. Só que a sociedade pluralística, a sociedade do conhecimento, a sociedade multicultural, os tempos de quebra das fronteiras de espaço e tempo e tal, mostram que esta ideia de que há uma única resposta, uma única conduta desejável da administração, não corresponde mais à realidade. Os interesses postos na sociedade são interesses plurais, são interesses eventualmente até mesmo conflitantes. E é preciso que a administração empreenda a conciliação possível desses mesmos interesses. Então, a ideia de que a administração tem uma única resposta é uma ideia absolutamente superada, porque com isto não se terá capacidade de atender a pluralidade, a multiplicidade de visões de vida que possam se colocar em relação à administração pública e aos deveres de atuação do Estado. Um terceiro elemento que se põe, ou que justifica a vinda do tema das escolhas públicas, é o repúdio à ideia de que esses compromissos finalísticos do poder tenham eliminado as escolhas discricionárias. A verdade é que a gente tem uma relação muito mal resolvida no direito brasileiro para com a discricionariedade. Discricionariedade que foi vista durante muito tempo como um privilégio dos autocratas, né? Ela é vista com muita desconfiança. E aí há todo um esforço de construção intelectual para afastar o exercício do juízo discricionário, para negar a possibilidade de discricionariedade, para dizer que o administrador está pré-determinado. E isso é muito complicado do ponto de vista teórico, porque dizer que o administrador está pré-determinado pelo texto constitucional é negar, primeiro, o aspecto democrático de que o administrador eleito deve ter a oportunidade de explorar alternativas de solução,
E segundo, isto é negar também a dinâmica inerente à vida, né? Em que pese a Constituição ter assegurado um direito à cultura, o modo segundo o qual a cultura se manifesta e esse direito pode ser assegurado varia com o tempo, né? Então, é preciso que a gente supere essa lógica de desconfiança, esta lógica de rejeição para com o exercício da discricionariedade. E se nós não temos todas essas predeterminações, se as respostas não estão todas já na letra da Constituição, se a administração tem ainda margem de discricionariedade para exercer, então o tema das escolhas públicas é relevante. E então o direito tem que se debruçar sobre o tema das escolhas públicas, como elas acontecem, quem formula, de que maneira, o que é de ser cogitado quando da formulação das escolhas públicas. E isso então já nos leva ao segundo momento, que é o momento relacionado ao problema da racionalidade administrativa. E aí eu queria compartilhar com os senhores, estava me preparando para essa intervenção aqui, e me recordei de um texto que me parece muito útil para a compreensão deste momento, que é um texto que eu explorei ainda no primeiro pós-doc, lá na EBAP, de um autor chamado Carol Lewis, e o texto se chama, se a memória não me trai, In the Pursuit of Public Interest, alguma coisa por aí. Eu brinco com os meus alunos dizendo que se eu lembro o nome do autor, eu não lembro o nome do texto. Se eu lembro o nome do texto, eu não lembro do nome do autor. O que vale é que hoje em dia, com o Google, algumas impressões já permitem que vocês localizem. O texto está disponível, aliás, facilmente vocês vão localizar. Por que eu quero trazer o Carol Lewis aqui? Quando a gente pensa em escolhas públicas, quer dizer, claro que toda escolha pública é instrumental ao atendimento do interesse público, né? A administração existe para a tutela do interesse público e ela formula suas escolhas para que, de modo a que elas atendam ao interesse público. Mas o Carol Lewis vai sugerir um elemento que me parece super pertinente, que diz respeito à interseção entre interesse público e o tempo, né? A nossa tendência é empreender uma avaliação do que seja interesse público a partir da perspectiva presente, né? O que reclama hoje o interesse público? O que atenderá hoje ao interesse público? Mas fato é que a capacidade de intervenção humana e, portanto, a capacidade de atuação da administração pública, hoje em dia, se estende por longos períodos de tempo. Mais do que isso, várias das intervenções relacionadas ao desempenho da função administrativa vão justamente reclamar o transcurso do tempo, né? Políticas públicas no campo da educação, por exemplo, não empreendem a transformação da realidade em 2 meses, né? Mas tem um ciclo longo, basta a gente pensar aí em Fundef e Fundeb, cujo ciclo era decenal, né? Então, Carol Lewis apontava a importância da gente relacionar o conceito de interesse público com essa dimensão do tempo. E aí dizia ele, olha, a gente pensa normalmente, quando pensa no interesse público na perspectiva presente, a gente vai associar ao atendimento do interesse público a dimensão da democracia, quer dizer, é preciso que a identificação do interesse público se dê a partir de um modo democrático de construção dessa identificação, e tem que ser um modo democrático para recepcionar os interesses plurais a que eu me referi no primeiro momento. E dizia o Carol Lewis, também a percepção presente, a reflexão, o conceito presente, a visão atual de interesse público incorpora a ideia de mutualidade, no sentido de o que nos atende a todos, ou como essa ação administrativa repercute nas nossas relações mútuas, nas nossas interações como coletividade, né? Então essas são 2 dimensões que a gente tem em conta quando a gente pensa em interesse público a partir da perspectiva presente. Mas sugeriu, Carol Lewis, que a gente incorporasse também a dimensão futura do interesse público. E aí dizia ele, para isto, você tem que considerar, nossa senhora,
você tem que considerar a dimensão de sustentabilidade e a dimensão de legado. Sustentabilidade no sentido de é preciso refletir se esta ação administrativa que eu desenho hoje para atender a um reclamo hoje, ela é sustentável no sentido de que ela possa se manter com o tempo. Então, é preciso que a escolha pública que eu formulo hoje por uma estratégia de ação tenha em conta a viabilidade desta mesma estratégia se manter ao longo do tempo. Me perdoe o exemplo vulgar, mas quem estava assistindo ao Jogo do Brasil, afinal estamos em Copa do Mundo, né? Eu sinto-me autorizada a fazer a analogia. Quem estava assistindo ao Jogo do Brasil com a seleção do México, né? Via que a seleção começou, do México, uma marcação intensíssima sobre a seleção brasileira. E todos nós, né, pensávamos, será que eles aguentam manter isto ao longo de todo o jogo? Com o perdão da ilustração simples e vulgar, né, mas pertinente por conta da Copa, é disto que Carol Lewis estava falando. Quer dizer, será que a administração consegue manter isto por tanto tempo? Né? Este é um elemento que tem que estar introduzido no momento da formulação das escolhas públicas. E ainda nesta perspectiva futura, a dimensão do legado. Quer dizer, quais serão os efeitos que eu pretendo que essa ação pública assegure daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos? Quer dizer, qual será o resultado final desta escolha pública que eu estou formulando de um modo de atuação dessa administração? Vejam que esta proposição do Carol Lewis é uma proposição que já traz em si um elemento que vocês verão está muito presente na 13655, que é o elemento do consequencialismo. Quer dizer, quais serão os efeitos da formulação da escolha pública ou da sua reconsideração através de uma lógica de invalidação, né? Muito bem, então, trouxe para partilhar com vocês essas ideias do Carol Lewis para a gente entender, porque, vejam, associar o componente do interesse público na dimensão presente e na dimensão futura fortalece a importância do conhecimento da racionalidade administrativa. Quais foram as cogitações que a administração pública teve, tendo em conta a dimensão presente e a dimensão futura, para escolher o caminho A ao invés de escolher o caminho B, né? A percepção que eu tenho é de que o momento presente e a Lei 13.655 vieram enfatizar a importância do declínio, do conhecimento da racionalidade administrativa, né? Esta lógica da racionalidade administrativa, como eu disse antes, ela veio secundarizada durante muito tempo a partir do discurso da discricionariedade. Não, se é uma escolha, pensem antes da Constituição de 88, se é uma escolha discricionária, ela não é sequer controlável pelo judiciário. E aí, portanto, não importa qual é a racionalidade administrativa, porque o controlador não poderia invadir a racionalidade administrativa, né? Vejam, manter a discricionariedade da administração é um componente super importante, como eu já disse, para permitir que a administração tenha capacidade de resposta às diversas situações que se apresentem a ela. Então, a ênfase no conhecimento, no declínio, na transparência, na visibilidade da racionalidade administrativa é um mecanismo que vai nos permitir reconciliar discricionariedade com compromissos finalísticos. Ok, a Constituição diz a administração tem que alcançar aquele outro direito fundamental. A Constituição também assegura que a administração tenha discricionariedade na formulação das suas escolhas, qual o melhor caminho para alcançar aquele direito fundamental. Mas a Constituição também assegura o sistema de controle. E, para tanto, é preciso que a racionalidade administrativa que presidiu a escolha discricionária seja conhecida.
né? E, portanto, seja suscetível de controle, né? Então, mesmo no campo do exercício das escolhas discricionárias, há um exercício de racionalidade, e essa racionalidade é de ser conhecida. Isso porque, amigos, a discricionariedade, que eu várias vezes disse, ainda se reconhece a administração, ela é instrumental. Esse é o twist que a Constituição de 88 trouxe. A discricionariedade pré-Constituição de 88, ela era, sim, uma prerrogativa, quiçá um privilégio do detentor do poder. Mas a discricionariedade pós-Constituição de 88, ela ainda existe, mas ela é instrumental à realização dos compromissos finalísticos que a Constituição traçou, né? E aí, portanto, a legitimidade do exercício da escolha discricionária está indissociavelmente relacionada ao conhecimento de qual foi a racionalidade que a administração desenvolveu, né? Então, este é o contexto que nos leva à Lei 13.655, que vai valorizar esta equação, né? Esta constelação de componentes. Muito bem, mas, então, por que cuidar na LINDB, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de preceitos específicos relacionados à aplicação do direito público? Bom, isto se põe porque a aplicação do direito público dentro desse contexto que eu falei, um contexto que exige o conhecimento e a compreensão da racionalidade administrativa, a aplicação do direito público vai necessariamente ter que ser revestida de alguns atributos, que são os atributos que a 13.655 virá a enfatizar, né? O primeiro deles é o imperativo da transparência. Porque, como eu disse, se o sistema constitucional compreende compromissos finalísticos, abertura de discricionariedade, mas também controle, o controle requererá, exigirá transparência na informação de quais foram os critérios que presidiram a decisão administrativa. Segundo componente que é importante, que a LINDB vai trazer, e este é um componente atualíssimo, sobrevalorizar o exercício objetivo, seja da escolha pública, seja do controle. Como eu disse a vocês no início da minha intervenção, um dos autores aí da iniciativa da hoje Lei 13.655 é o professor Floriano Azevedo Marques, e ele tem um texto precioso sobre o deslocamento do controle, né, da discricionariedade para os órgãos de controle e sobre uma prevalência de um caráter subjetivo no juízo do controle. Hoje em dia há uma certa disputa. Todo mundo que é controlador tem uma impressão sobre as matérias, né? Eu acho que isso não é bom, né? Vejam, por exemplo, sem adentrar a outros juízos, né? Mas a liminar conferida pelo ministro Lewandowski para sobrestar toda e qualquer iniciativa de privatização de entidades estatais. Assim, não conheço os autos, estou aqui praticando uma temeridade, que é comentar sem a leitura dos autos. Mas soa como uma impressão subjetiva, porque sobrestar todas as iniciativas, sobrestar todas é um juízo de eu não gosto disto. Não é um juízo de esta iniciativa tem esta ou aquela inadequação, é um juízo de isto não me cheira bem, né? E aí isto é um juízo subjetivo. Então penso que a opção da 13.655 é uma opção prestigiando a racionalidade no sentido de tornar o controle objetivo. Quais foram as suas razões? Quero saber. E aí, portanto, eu vou poder exercer o controle a partir destas razões que você declinou. E aí a gente sai do me parece, minha impressão soa esquisito, né? Um terceiro componente que justifica ou que inspira a 13.655 é a importância de você homogeneizar a perspectiva daqueles que intercedem de alguma maneira com a escolha pública. Porque hoje você tem a administração formulando as suas escolhas, exercendo a sua racionalidade a partir de uma determinada lógica. Cada agente de controle faz a mesma coisa a partir também da sua própria lógica, né? E aí a ideia de sistema, de exercício sistêmico do controle, de busca sistêmica de observância da Constituição se perde.
porque se cada um examinar o problema e a resposta que a administração deu a ele a partir de uma perspectiva muito pessoal, né, o controlador A poderá achar a escolha boa, mas o controlador B achar a escolha ruim. E isso é alguma coisa que nós estamos vendo todos os dias nos jornais. E isto não contribui para a segurança jurídica, para a implementação do projeto de efetividade constitucional, etc, etc. Então, os senhores verão na análise preceitual que uma das lógicas a orientar a 13655 é que a visão seja a mesma da administração, do controlador e do judiciário. Então, é o resgate da lógica de controle como sistema e não como um arquipélago, vários agentes se pondo juntos ao mesmo tempo. Finalmente, um último componente que a 13655 trouxe, ao qual eu já me referi, é o resgate da ideia do consequencialismo, é o resgate da ideia de que escolhas públicas da administração e dos controladores têm efeitos, têm consequências, e isto deve ser considerado. Eu, há pouco tempo, fiz um post, publiquei no meu blog, sobre esse tema, porque na análise da ADI e ADPF sobre idade mínima para o ingresso no ensino, acho que o ministro Alexandre Moraes, às páginas tantas, dizia: isso são considerações puramente pragmáticas da administração. E eu me lembro, cheguei na reunião do grupo de pesquisa e disse: mas como assim? A administração, a sua atuação é eminentemente pragmática. Terrível seria se a administração não formulasse considerações pragmáticas. Não, agora eu vou desenhar um sistema de educação da minha cabeça. Isso, se vai ter sala, se vai ter professor, se vai ter carteira, se é bom para o aluno, sabe? Isso é simplesmente pragmático. Como assim? Claro que não. Né? Então, o resgate da ideia do consequencialismo é um componente importante que a Lei 13.655 de 2018 veio a trazer e que não deve ser demonizado, porque é preciso que a ação administrativa tenha consequência. Né? De novo, e já concluindo a minha intervenção, se a Constituição de 88 compromete finalisticamente a administração, a chamada que ela está fazendo à administração é de que a sua ação tem que ser consequente. Não por outra razão a gente tem um princípio da eficiência. Né? Então, não é possível pensar na escolha pública, e menos ainda no controle sobre a escolha pública, na desconstituição da escolha pública, sem pensar na consequência. Né? Porque isto é trair o próprio projeto constitucional. Então, essas são as considerações iniciais que eu queria trazer em relação à Lei 13.655, são considerações de ordem abstrata, porque penso que um pressuposto para a gente construir o sentido de uma norma é a gente entender qual o problema que ela queria resolver. Né? A norma jurídica vem para resolver um determinado problema. E se a gente não entender qual é o problema, a gente não tem como construir um sentido lógico para esta mesma norma jurídica. Então...